Olá, caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai começar, digamos assim, o nosso curso de História e vamos falar sobre teoria da história. Eu vou apresentar para vocês o que é História, para que serve a História e discutir um pouquinho. E será que a História representa de fato a verdade daquilo que aconteceu no passado? Quer entender um pouco melhor? Então, já coloca aí um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal para que você possa ter acesso a todo o curso de História. Então, vamos à aula? É claro que a primeira coisa que a gente deve numa aula de História é, digamos assim, definir o que é a matéria. Assim deveria começar todas as aulas de todas as matérias. Até porque se você não sabe o que é a história, por que cargas d'água você ia estudar essa disciplina? E eu começo apresentando para vocês agora, de cara, na lata, o que é a história. Ora, a gente começa dizendo que são os estudos, digamos assim, dos fatos ocorridos no passado e verificado por um historiador. Então a gente tem alguns elementos fundamentais da história, como por exemplo a análise do passado. A história estuda aquilo que passou. Você precisa, como historiador, de um certo distanciamento temporal desse passado para poder fazer a análise. E a história é a história da humanidade. Claro, aquilo que o homem produziu através de fatos e documentos. Por isso é tão importante a escrita. A escrita marca o início da história. Antes da escrita é o período chamado pré-história. E aí a gente vai seguir apresentando para vocês que, além de tudo isso, a história estuda o passado. Tudo que a humanidade fez do início da escrita até hoje. A gente tem aí um professor, ou um arqueólogo, um historiador, alguém fazendo uma análise sobre a escrita, os hieróglifos, a escrita lá do Egito Antigo. Vamos ter aula sobre o Egito Antigo, uma aula muito bacana. Espero contar com a sua audiência até lá. E esse papel, digamos assim, do historiador, ele é fundamental. Muitas das vezes os meus alunos falam: professor, mas você vai estar enaltecendo demais aí o historiador. Ora, se você não tem uma análise precisa da história, feita, escrita e desenvolvida por um historiador, você vai ficar à mercê de interpretações. Interpretações sobre o passado é o que mais existem por aí, e elas são extremamente perigosas. Eu vou mostrar um pouco a respeito desse perigo de pessoas fora do âmbito da história, fora da academia, fora dessa chancela que a história vai nos dar, fazer uma análise do passado. É bem perigoso. E a gente tem casos, inclusive recentes, de pessoas tentando reconstruir o passado através das suas próprias ideias ou daquilo que supostamente a pessoa viu lá atrás. A gente vai analisar uma das formas mais importantes da gente analisar a história através dos fatos históricos. E eu quero começar dizendo que qualquer fato pode ser interpretado pelo historiador. Dos mais impactantes, eu destaco aí a imagem, olha só, o atentado ao World Trade Center, feito aí em 2001 pela Al-Qaeda, até os fatos menos impactantes ou os fatos mais corriqueiros. E isso quer dizer o seguinte, que cabe ao historiador definir qual fato é significativo para a sua narrativa histórica e assim ao historiador analisar e chancelar esse fato como um fato histórico, ele passa a ser importante para a gente. Se você olhar lá atrás, olha a quantidade de acontecimentos de hoje até o passado mais distante da humanidade. Olha quantas coisas aconteceram e nem tudo faz parte da história. Ou seja, nem tudo o que aconteceu se transformou em fato histórico. E você definir o que é importante e o que não é importante, o que é fato histórico, o que não é, isso cabe ao historiador. Professor, mas o nascimento do meu avô é um fato importante para minha família, show de bola, mas talvez não seja um fato importante na construção da história. Mas por que não é? O meu avô é uma pessoa tão influente, tão importante, e
Meu avô não pode entrar na história? É claro que ele pode entrar na história, se assim um historiador decidir estudá-lo. Se amanhã, hoje ou amanhã, um historiador vai decidir debruçar sobre a análise do passado do seu avô e das influências que ele teve, sim, o seu avô pode se transformar num personagem histórico, assim como você que está aí assistindo esse vídeo é um personagem dentro dessa história. Vale destacar que a história está sendo vivida agora por todos nós. Então, essa história está sendo construída por todos nós. Quem vai analisar qual é o fato importante para isso é o historiador do futuro. Portanto, todos nós podemos sim sermos personagens históricos e sermos significativos na construção da nossa realidade presente. Bom, tudo que vem acontecendo hoje poderá ser fato histórico amanhã, se assim o historiador decidir interpretá-lo. Foi basicamente aquilo que eu já antecipei ao slide e falando. Ora, aí eu faço uma pergunta muito importante. Tudo aquilo que aconteceu no passado, que está lá chancelado no seu livro didático, tudo aquilo é verdade? Eu posso afirmar que existe uma verdade absoluta dentro da história? Olha que maravilha! Não, eu não posso afirmar que existe uma verdade absoluta. Talvez a verdade absoluta ela não sequer possa ser encontrada. Talvez mais especificamente na área das ciências exatas, como a matemática, ainda assim cabe alguns questionamentos que não é assunto aqui da nossa aula. Seja lá como for, a história é o que, basicamente, ela vai trabalhar com um fato verificado. Então, vamos lá, voltando aí. Quando um historiador apresenta uma tese, ela é aprovada, passa a ser vista como uma verdade histórica. E aí eu quero te chamar a atenção. Quem que vai dar essa chancela? Quem que vai apresentar aqui determinado fato aconteceu e ele é verídico? Bom, essa chancela é dada basicamente pelas universidades, pelos centros de pesquisa histórica. Coloco aí a imagem da universidade que eu estudei, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É um dos centros acadêmicos aí de desenvolvimento de história e, obviamente, de formação de historiadores como eu e muitos outros colegas que estão por aí levando a vida, contando as suas histórias, inclusive aqui no YouTube. Ora, aquele fato do passado, ele se transforma em algo importante, relevante, à luz do olhar do historiador. É o historiador que vai analisar aquilo que aconteceu e vai chegar a um objetivo se aquilo ali é uma verdade. Bom, a verdade histórica pode ser mudada à luz de novas fontes e estudo de outros historiadores. Então, diferente, por exemplo, da matemática, que 2 mais 2 é 4, sempre foi 4, sempre vai ser 4, é 4 em qualquer lugar do mundo, a história não. A história ela tem as suas próprias mudanças. Não existe uma história que vai se perpetuar como uma verdade absoluta, porque eu já disse, a verdade absoluta ela não existe dentro da história. O que você tem é o quê? Uma análise sobre o passado no qual você traz um tipo de verdade específica que é a verdade histórica, que pode ser reconstruída, pode ser destruída, colocada abaixo e reconstruída uma nova análise com uma nova verdade. Para que a gente possa analisar isso de forma assim mais aberta, vamos fazer um exemplo de um caso bem clássico. Por exemplo, as narrativas sobre a independência do Brasil. Até então, a gente via, principalmente ali na década de 60, 70, 80 no Brasil, uma narrativa muito mais que se enaltecia todos os personagens ali, como o próprio Dom Pedro I e tudo mais. Quando essa narrativa hoje em dia acaba mostrando que são vários os fatores que vão levar à independência do Brasil. Dom Pedro, obviamente, é um personagem importante, mas essa independência ela não foi pacífica, como foi durante muito tempo apresentado. Houveram diversas guerras, durante muito tempo foi apresentado para a gente como uma narrativa histórica que o Brasil se construiu desde a sua independência até os dias atuais num mar
pacífico de um povo tranquilo, quando na verdade houveram diversas rebeliões, revoltas, principalmente no momento da independência e posterior à independência, no momento ali do período regencial. Mas eu quero chamar a atenção que a narrativa histórica, ela vai mudando, não só vai mudando pela escrita do próprio historiador, como a reformulação dessa escrita do historiador para os próprios livros didáticos, que vai influenciar diretamente a forma como que eu, como professor de história, vou estar apresentando esses fatos para vocês. Então, a história ela vai mudando aos poucos, e é uma tendência que, obviamente, ela vai ser reconstruída sempre que houver novos fatos, novas interpretações, à luz de novos historiadores. Então, basicamente, a verdade histórica. A história é uma versão possível do passado, tendo por base fatos comprovados por pesquisas em fontes históricas. Então, eu não posso afirmar, digamos assim, com a total certeza absoluta que um fato aconteceu, por exemplo, que a chegada de Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil em 22 de abril de 1500 e que essa viagem ela foi uma viagem no qual o Pedro Álvares se perdeu no meio do mar. Não tem como eu afirmar isso com absoluta certeza. Muita gente questiona se Pedro Álvares Cabral já sabia da existência, se o Estado português já sabia da existência aqui dessas terras e que propositalmente se desviou da rota. Ainda hoje não se tem uma prova material que justifique essa ideia, essa tese da certeza de Cabral saber da existência do Brasil ter vindo para cá. São suposições. Então, eu não posso reconstruir o passado do que ocorreu há mais de 500 anos atrás e cravar uma verdade absoluta para você. O que a gente tem é o quê? Uma versão possível daquilo que aconteceu. E veja bem, inclusive hoje, para você pensa assim, uma história, um fato ocorrido particular, um fato ocorrido na sua vida. Ocorreu há tempos atrás, e quando você vai relembrar desse fato com as pessoas que estavam juntas, seja familiares ou amigos, você vai perceber que cada um vai acabar contando a história de um ponto de vista diferente, de uma forma diferente. E aí você vai chegar e falar assim, pô, peraí, mas não foi nada disso que aconteceu, foi bem diferente a história. E isso acontece em um momento onde você tem uma grande tecnologia, ou em um momento onde você tem várias testemunhas, no momento onde você tem tudo aquilo que seria mais fácil de você encontrar a verdade, mesmo assim essa verdade ela é extremamente complexa de ser achada. Isso hoje. Imagina se você está pensando aí há 500 anos atrás para você cravar uma verdade. Portanto, a história é sim uma versão possível daquilo que aconteceu. Porque, olha só, dependendo do ponto de vista, as coisas mudam. Veja bem aqui esse slide. Pode haver diferentes versões sobre um fato histórico, pois cada historiador estudou de modo diferente o mesmo tema. Então, há possibilidade de versões conflitantes da história? Sim, há. Há possibilidade de você analisar o mesmo fato histórico, analisar o mesmo documento, a mesma fonte histórica e buscar, digamos assim, uma interpretação diferente? Sim. É claro que com o tempo essas diferenças acabam sendo diminuídas e a gente acaba buscando um consenso dentro da história. E eu trago essa imagem aí bem interessante, que é o dedo de Deus, símbolo aí do estado do Rio de Janeiro. Inclusive está no brasão do estado do Rio de Janeiro, estado onde eu moro. Então o dedo de Deus, você analisa o dedo de Deus por um ângulo, tá? E se você analisar por outro, ele já muda completamente a perspectiva. E se você analisar por esse ângulo, você não vai conseguir identificar que seria a montanha, uma identificação aí do dedo de Deus, por exemplo. Então, tudo pode ser mudado dentro da história e ainda assim pode haver ideias conflitantes entre os historiadores. Pode haver casos onde você não há um consenso estabelecido sobre uma verdade histórica. E quanto a isso, o que eu sempre sugiro? Que a gente espere novos estudos, faça novas pesquisas para que a história venha, através de novos olhares, se estabelecer algo que se aproxime daquela verdade possível, da chamada verdade histórica. Bom, e aí chega
chegamos aqui a um ponto bem crucial, digamos assim, da nossa aula. Responder uma pergunta, mas para que serve a história? Tá? Eu costumo sempre dizer que todos nós temos um papel dentro da sociedade e a gente precisa sempre estar lutando por uma sociedade melhor. A sociedade não é construída com passividade, a sociedade é construída com lutas. Ainda que a gente precisa entender que existem várias formas de você lutar e que não necessariamente sejam formas de você lutar, uma luta armada, pegando em armas e tudo mais. Às vezes, a forma de você lutar para transformar a sociedade através dos seus ideais individuais, daquilo que você acredita e passa para as pessoas, as mensagens que você coloca, uma aula de história como essa, por exemplo. Então vamos lá, vamos entender aí, olha, podemos entender com a história como o nosso presente foi constituído, seus problemas e contradições. Se uma criança pergunta, uma criança bem pequena, daquelas que adoram fazer perguntas difíceis, pergunta para você por que existe racismo no Brasil? Não é uma pergunta fácil de você responder. E sem um ambiente histórico, sem uma consciência histórica, você não vai dar uma resposta precisa. Você vai cair no vazio de que algo que sempre existiu, talvez da natureza humana e outras coisas que não se constituem como uma verdade. Se você analisar aqui a construção do Brasil enquanto país se dá com base na mão de obra africana, mão de obra essa, no qual você desloca a humanidade da pessoa africana que chega aqui no Brasil e transforma ela numa mercadoria. E essa transformação se dá num processo doloroso, longo, de mais de 3 séculos e meio, e que após a escravidão, após 1888, não houve nenhuma ação por parte do governo ou de qualquer instituição instituição de poder, digamos assim, no Brasil, instituição de poder no Brasil, que vá construir uma cidadania para esses ex-escravos. Então, tudo isso que eles construíram na sociedade que nós temos hoje, de se discutir e debater, foi através da luta por parte de movimentos negros contrário a essas ideias. Então, explicar o racismo sem ter um contexto histórico é praticamente impossível isso. Então, para que serve a história? Para que você possa entender não só como se constitui o seu país, como se constitui a sua sociedade, mas também para entender melhor os problemas que ela tem. Somos parte da construção histórica de nosso tempo. Podemos, assim, atuar como agentes transformadores de uma sociedade melhor. Eu sempre digo que você não tem condições materiais de mudar uma realidade sem você entender como se construiu essa realidade. Você não pode lutar contra o racismo se você não entende o racismo estrutural montado no Brasil desde a época da chegada dos europeus aqui, numa ideia de você colocar pessoas em níveis diferentes e algumas delas sequer a apresentar a ideia de humanidade para essas pessoas. E aí sim, com essa percepção, você pode começar a lutar, a ouvir o que as pessoas apresentam como soluções, digamos assim, para o Brasil e entender o que é válido e o que não é. Ouvir quando as pessoas dizem, por exemplo, que a política de cotas é uma bobagem. Ora, é uma bobagem para quem é branco, para quem quer ficar na sua posição de status, de poder o tempo todo. E aí você começa a questionar por que isso é tão importante? Por que a política de cotas vai afetar diretamente as pessoas? Essa é a importância da história. Você precisa entender a história para entender, digamos assim, como se viver na sociedade que nós temos hoje. E, nesse sentido, a história é fundamental. Mas eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer de coração a você por estar aqui até esse momento assistindo esse vídeo e, claro, me ajudar a continuar produzindo conteúdo, dando um like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!